Bom, vamos continuar aqui, pessoal. Então, fizeram atividade igual eu pedia, né? Vamos começar aqui pro primeiro, tá? Então, trem de carga em São Paulo. Trem de cargo não, desculpa. Trem de carga é rodoviário, hidroviário, aéreo, ferroviário ou marítimo? Trem é ferroviário, ó, estrada de ferro, ó, tá? Então, número 4. Deixa eu ir para esse próximo aqui, deixa eu pôr meu dedinho aqui. Então, ó, olha, gente, o tamanho desse navio que vem lá da China. Gente do céu, imagina! Eu queria ver esse navio de perto. Esse navio tá atravessando o mar. Então, mar marítimo, número 5. Depois a gente tem aqui, ó, veículos na Avenida Dutra, ó, os caminhões. Avenida Dutra, caminhões, lembra uma? Rodoviário, número 1. Olha aqui que legal, pessoal. Olha, geralmente os barcos, eles são, geralmente não, os barcos são menores, né, que os navios. E olha os barcos, pessoal, que transporta pessoas. Como é legal. Ele tem nesse daqui ele tem 3 andares, olha. Então, um barco que transporta passageiros é o que? Hidrovia, hidroviário, hidroágua. Então, hidroviário número 2. E aqui o último, ó. Avião de carga, quer dizer que transporta. Ele transporta alimentos, transporta eletroeletrônicos, transporta até animais vivos aqui nele. Em aeroporto no Cazaquistão, foto de 2013. Então, avião é o que, pessoal? Avião tá no céu, é transporte aéreo. Transporte aéreo é o número 3. Tem um menininho aqui, ó, perguntando, ó, qual é a diferença entre o transporte hidroviário e o transporte marítimo? Fala aí pra mim, eu tô escutando, ó. Por telepatia, eu tô ouvindo o que vocês estão falando. Muito bem. Ouvi direitinho vocês falando. Hidroviário é aquele transporte que é feito nos rios, são os barcos. E transporte marítimo é aquele feito no mar, nos mares e oceanos, são aqueles navios. Muito bem, terceiro ano. Vamos lá para a página 17. Ixi, a gente vai ter que abrir a apostila, né? Vai precisar da apostila para fazer. Então, deixa eu abrir aqui. Então, vamos lá. Com base nas fotografias das páginas 16, responda: quais fotografias retratam meios de transporte terrestre, ou seja, na Terra? Olha aqui, eu tô vendo três não, desculpa. Tô vendo aqui 2 que são pela Terra. Escrevam aí quais são os 2 que são pela Terra. Pessoal, vocês vão escrever fotografia tal e fotografia tal, porque ele pergunta o quê? Quais fotografias? Então, vocês vão escrever a fotografia tal e a fotografia tal. Pausa aí o vídeo para escrever. Escreveram? Lembrando, ó, pausem o vídeo na hora de escrever, tá? Então, quais são as fotografias que retratam meios de transporte terrestre? As fotografias 4 e 1, ok? Isso aí. E quais retratam meios de transporte aquático? Temos 2 também aqui que são aquáticos.
Quais que são na água? Não importa se é água doce ou água salgada, se é água do mar ou água de rio. Então, escrevam aí quais são as fotografias. Escreveram? Então, ó, quais são? Fotografia 2 e fotografia 5. Quem tá com dúvida como que escreve fotografia, ó, fotografia. Tá escrito aqui para não errar, tá? Combinado? Então, vamos lá. Agora, vocês vão completar as primeiras colunas com escrita e a última com desenho. Então, vamos lá, que eu vou explicar para vocês. Então, tipo de transporte, vias de circulação e meios de transporte. A gente tem aqui na página 15 esse mesmo desenho, nessa mesma ilustração. Vocês podem voltar para preencher olhando aqui. Só que na hora do exemplo, vocês não vão escrever avião, barco, navio, caminhão e trem. Vocês vão desenhá-los. Vamos ver quais que pede a todos. Então, preencham aí, tá? Só voltar, ó. Transporte aéreo. Transporte aéreo. Como é que chama a via? Aerovia. Então, ó, transporte aéreo, aerovia e meio de transporte, um avião. Depois, ó, próximo, transporte aquático. É só voltar na página anterior que vocês preencham olhando lá. Já tem o marítimo, então tá faltando pelos rios. Rios, hidrovia. Hidrovia se escreve com H. Volta lá na página 15 para ver. Então, a sugestão de desenho da hidrovia, né, que passa pela hidrovia, é um barco. E a sugestão de desenho que passa pelo mar é um navio. E aí a gente tem, por último, transporte terrestre, rodovia e ferrovia, né? Então, exemplos, né, de rodovia, de meio de transporte, né? São as estradas por onde passam os carros, os ônibus e os caminhões. Então, aqui vocês podem desenhar um caminhão, por exemplo, e aqui vocês podem, na ferrovia, um trem. Por que que eu tô mostrando a resposta para vocês nesse daqui? Porque se vocês voltarem aqui, é o que tá aqui na página 15, tá bom? É como se fosse um resuminho. Então, façam com bastante calma, combinado? Então, pausem o vídeo aí para fazer. Terminaram a atividade da página anterior, depois eu quero ver como é que ficou. Se os desenhos ficaram caprichados, se a letra tá bonita. Então, terminado lá, vamos para a página 18. Então, ele pergunta: como as pessoas se locomovem? Como que as pessoas vão de um lugar para o outro? Como que as pessoas viajam? Quais são os meios de transporte que possibilitam uma viagem? Então, vamos lá? Vou começar a leitura, tá? Para se locomoverem de um lugar a outro, as pessoas podem utilizar diferentes meios de transporte. Mas essa decisão depende de muitos fatores. Pessoal, como que vocês acham que uma pessoa escolhe o meio de transporte que ela vai usar? Por exemplo, eu vou para Alfenas. Para ir para Alfenas, será que valeria a pena eu ir para Alfenas de avião? Será que tem aeroporto aqui em Campos Gerais? Será que Alfenas é uma cidade assim tão longe que eu precise viajar de avião? Não, não é. Então, um dos fatores que a gente escolhe para escolher o nosso meio de transporte é a distância. Então, quanto mais longe o lugar, a gente opta por exemplo, o avião. O avião é um meio de transporte rápido. Se for lugar mais próximo, a gente opta aí por ônibus, quem não tem carro, ou pelo próprio carro, né? Então, existem alguns fatores
aqui são importantes para a decisão de se escolher o meio de transporte. Ah, vou lá na escola, vou de bicicleta. Bicicleta é um meio de transporte. Ah, vou lá na escola, eu vou de carro, eu vou a pé. Então, a gente vai pensar muitas vezes qual é a distância para a gente poder escolher o meio de transporte que a gente vai usar. Ah, eu quero fazer uma viagem, mas eu quero conhecer o litoral. O litoral, pessoal, é à beira do mar, são aquelas cidades que ficam na beira do mar. Ah, então talvez seja legal eu fazer uma viagem de navio, porque o navio vai viajar por todo o litoral, eu vou conhecer todas as cidades que ficam na beira da praia, de tal região. Então a gente escolhe, pessoal, por vários motivos, a gente vai decidir qual vai ser o melhor meio de transporte que nós vamos usar, tá? Então, ó, sobre esse assunto, leia o que dizem os autores do livro. Como vou? Olha, tem um ponto de interrogação aqui. Toda vez que vocês virem o ponto de interrogação, vocês têm que ler como se fizessem uma pergunta. Como vou? Então, vamos lá. Depois eu vou pedir que vocês em casa, eu quero vocês lendo esse textinho, tá? Então, vamos começar aqui. Você já pensou que a forma de ir para um lugar ou outro muda de pessoa para pessoa? Depende de várias coisas. Se a pessoa tem tempo ou se está com pressa. Se ela mora em uma cidade pequena ou grande. Se ela é preguiçosa ou cheia de energia. Se tem carro ou não. O Fernando, por exemplo, mora longe da Mari e da Rê. Por isso, para trabalhar com elas, vai de carro, mas chega sempre atrasado, reclamando do trânsito. Tô aqui, ó. A Mari decidiu não usar carro para nada. Comprou uma bicicleta e vai pela cidade com o filho na cadeirinha atrás para levá-lo para a escola. E a Rê trabalha no mesmo prédio em que mora. Ela usa o elevador para ir trabalhar. Então aqui a gente entende o quê? Que a pessoa, ela escolhe a forma com que ela vai se locomover de acordo com o quê? Se ela precisa ir para um lugar perto, se ela precisa ir para um lugar longe, se ela tá com pressa ou não. Por exemplo, olha, vou falar de São Paulo. Vou falar São Paulo porque São Paulo é uma cidade que eu frequento mais que Belo Horizonte, que Campinas, que outras. Lá em São Paulo, quando as pessoas estão com pressa, elas andam de metrô. Então, o metrô é um meio de transporte também rápido e barato, que as pessoas podem usar. Não estão com pressa? Vão andando, vão de táxi, vão de bicicleta, tá? Então, a forma como a gente vai se locomover vai depender de vários fatores. Eu tive uma aluna no terceiro ano, ela chamava Ana Luísa, ela foi embora, ela mora em Varginha agora. A Ana Luísa, numa das férias de julho dela, a mãe, o pai, ela e o irmão foram viajar lá para o Nordeste brasileiro. Geralmente, quando a gente viaja para o Nordeste, a gente vai de avião, porque o Nordeste é longe, sabe? Eles foram de carro, porque eles queriam conhecer toda a paisagem. Então, eles ficaram 30 dias viajando de carro para conhecer toda aquela região. E elas falaram, a gente cansou muito, Cássia, mas foi muito legal. Então elas tinham tempo, elas não estavam com pressa, por isso elas escolheram essa viagem. Agora, por exemplo, eu tenho uma semana de férias, vou para o Nordeste, vou de avião, porque aí eu não perco tempo, né? O avião chega rapidinho. Então, assim, existem vários fatores, pessoal, para a gente poder decidir a forma como a gente vai se locomover, tá bom? Então, virando aí, página 19. Pessoal, tem aqui, olha,
4 perguntas. Essas 4 perguntas eu quero que vocês as respondam no caderno de vocês. Lembra que eu falei que vocês não precisam comprar um caderno, que vocês podem usar um caderno para tudo? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão escrever assim: atividade de geografia, página 19. Aí vocês vão colocar letra A, não precisa nem copiar a pergunta, tá? Vocês coloquem letra A e coloca a resposta. A letra B e a resposta. A C e a resposta e a D e a resposta. Lembra sempre, pessoal, nem que se for atrasado, de mandar foto para Cássia, ver o que vocês estão fazendo. Então, eu vou explicar para vocês as perguntas. Letra A. Qual é o assunto do texto? Pessoal, do que o texto fala? Vamos voltar ali. Olha, você já pensou que a forma de ir para um lugar ou outro muda de pessoa para pessoa? Então, tá falando aqui como que o Fernando se locomove, como a Mari se locomove, como a Rê se locomove. Então, o texto tá falando sobre o quê? Como as pessoas escolhem se locomover. Cássia, eu preciso copiar do jeito que você falou? Não, não precisa copiar do jeito que a Cássia falou. Você vai copiar como? O texto fala sobre meios de transporte, forma de locomoção. Você vai responder com suas palavrinhas, pensando o quê? Eu preciso responder falando o quê? Que a minha resposta tem a ver com locomoção, meio de transporte, que o assunto do texto é como as pessoas vão de um lugar para o outro. Responder com as suas palavrinhas, lembrando que começo de frase com letra maiúscula, terminou, coloca ponto final, tá bom? Então, vamos lá, letra B. Que meios de transporte... Deixa eu tentar subir, gente, o meu tem umas respostas aqui, deixa eu tentar tampá-las. Vamos lá. Que meios de transporte os personagens utilizam para se locomoverem? Vocês vão voltar lá no texto, ler o texto de novo. Principalmente, ó, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo. Aqui no terceiro parágrafo vai falar como que o Fernando se locomove, como a Mari se locomove, como a Rê se locomove. Então, vocês vão ler para descobrir qual que é a forma de locomoção do Fernando, da Mari e da Rê. E vocês vão escrever aqui para mim quais são esses meios de transporte. Se é avião, helicóptero, jatinho, navio, barco, tá bom? Então, escrevam aí. Resposta completa. Se quiser ir pausando o vídeo para ir escrevendo. Letra C, pessoal, né? Então, não tem problema vocês lerem. Ó, em sua opinião, opinião é opinião. Por que que a Mari decidiu usar a bicicleta como meio de transporte? Eu tô muito curiosa para ver o que vocês vão escrever. Por que que vocês acham que a Mari tá usando a bicicleta? Lembra que a bicicleta não precisa usar gasolina, a bicicleta é magrelinha, passa em qualquer lugar. Pensa aí um pouquinho e dá a respostinha de vocês para mim, tá bom? E a última pergunta... O Fernando e a Mari poderiam ter escolhido avião ou barco para realizar o trajeto que percorrem de casa até o trabalho? Por quê? Vamos voltar aqui. O Fernando mora numa cidade grande. Por que que eu sei que o Fernando mora numa cidade grande? Porque aqui fala que ele sempre chega atrasado porque ele reclama do trânsito. A Mari, ó, ela decidiu não usar carro para nada e ela comprou uma bicicleta. Pessoal, eles moram numa cidade e eles vão se locomover pela cidade. Será que faz sentido eu andar de avião, por exemplo, para ir de um bairro até outro? Ou será que tem como eu andar de navio? Eu penso uma cidade, por exemplo, Belo Horizonte. Se eles morarem em Belo Horizonte, será que vai ter como eles se locomoverem de barco ou de navio lá dentro? Então, será que tem como o Fernando e a Mari
usarem esse meio de locomoção, esses meios de locomoção para se locomover lá na cidade que eles moram? Então pensem, escrevam. E aí, pessoal, me mandem, por favor, tá bom? Então vamos continuar aqui. Gente, vocês param para fazer atividade, depois vocês retornam ao vídeo. É o melhor jeito que vocês têm, tá? Para vocês não ficarem perdidos depois e não esquecerem de nenhuma atividade, combinado? Então, olha, os meios de transporte podem ser de uso particular. Particular é que tem um dono. Tudo aquilo que é particular tem um dono. Então, ó, os meios de transporte podem ser de uso particular, utilizados apenas pelo proprietário e por pessoas autorizadas. Então, por exemplo, o pai de vocês tem um carro, mas ele deixa, por exemplo, o irmão dele usar. O irmão dele é uma pessoa autorizada, ele deixou o irmão usar, tá? Então, os meios de transporte, eles podem ter um dono, eles podem ser particulares, ou eles podem ser de uso coletivo. De uso coletivo é que qualquer pessoa pode entrar nele. O ônibus, ele é um meio de transporte de uso coletivo. Eu pago pela passagem e eu viajo no ônibus. Agora, se eu quiser andar lá no carro da mãe do Marcos, da mãe do Ravi, da mãe do Davi, eu não vou poder, porque não é meu. Agora, o uso coletivo, qualquer pessoa, é só comprar ali a passagem, ela vai poder andar, se locomover, tá? Então, geralmente, o transporte de uso coletivo, ele atende muitas pessoas. Quem já andou de ônibus aí sabe que cabem 40, 50 pessoas dentro de um ônibus. Por isso que ele atende muitas pessoas, tá? Então, além da distância e da preferência pessoal, a escolha de um trajeto depende das características do lugar onde se vive. Ou seja, pessoal, na minha região, aqui em Campos Gerais, quais são os meios de transporte que a gente mais usa? Carro, ônibus, bicicleta. Agora aqui, por exemplo, eu nunca andei de barco. O barco não é um meio de transporte comum aqui na nossa região. Eu nunca andei de trem. O trem não tem aqui na nossa região. Então, dependendo da região, é mais comum que a gente se locomova por um meio de transporte. Igual eu contei para vocês que lá no norte do Brasil, onde fica a floresta amazônica, lá tem um grupo de pessoas, de moradores, que são chamados de ribeirinhos. Creio que vocês já estudaram. Se não estudaram, vão estudar de novo esse ano. Lá, eles praticamente só usam barco. Eles só andam pelo rio. Lá não chega carro. Então, muita gente lá nunca viu um carro na vida deles. Tá bom? Então, dependendo do lugar, usa-se mais um meio de transporte. Então, vamos fazer aqui só mais essa página e aqui a outra e a gente finaliza por hoje. Aí, só na aula online à noite. Então, lápis na mão, vou explicar para vocês, ó. As imagens a seguir retratam, quer dizer que mostram diferentes meios de transporte utilizados para a locomoção de pessoas. Observe-as com atenção e depois responda as questões propostas. Vamos lá. Então, aqui a gente tem os automóveis, aqui a gente tem um metrô, aqui a gente tem um barco. Olha um barco escolar, pessoal, olha. E aqui a gente tem um ônibus, tá? Então, na pergunta na letra A, eu não vou mostrar as perguntas porque eu tenho resposta. Que meios de transporte aparecem nas fotografias? Pessoal, como só tem uma linha para responder, vocês podem responder, ó, do jeito que está escrito aqui, não precisa de resposta completa, não. Lembrando que primeira palavra com letra maiúscula terminou ponto final. Letra B pergunta: quais desses meios de transporte são coletivos? Coletivo é que qualquer pessoa pode entrar. Então, por exemplo, aqui tem os carros, carro particular. O metrô, olha o tanto de gente esperando o metrô.
Então, coletivo que qualquer pessoa pode entrar. Olha aqui um tanto de gente esperando o ônibus. Coletivo, qualquer pessoa pode entrar. E olha aqui esse barco. Esse barco, se ele é escolar, então todos os alunos e possivelmente os moradores podem entrar. Vocês vão botar na cabeça de vocês que o coletivo é aquele que cabem várias pessoas, que qualquer pessoa, se você quiser andar de metrô, você pode andar de metrô, então é coletivo. Se você quiser andar de ônibus, você pode andar de ônibus, então é coletivo. Se você quiser andar de barco, é claro, fala, aqui não tem barco, mas quando você viajar para essa região aqui, que fica no norte do Brasil, você vai poder andar de barco? Vai poder andar de barco. Então, barco também é coletivo. Coletivo que todas as pessoas podem se locomover por ele, tá? Então, tem 3 aqui que são coletivos, tá? Se não conseguir fazer, fala pra Cássia que a Cássia orienta, tá? E na letra C, a pergunta é pessoal. Quais desses meios de transporte você e sua família utilizam ou já utilizaram para se locomoverem de um lugar a outro? Aí é pessoal. Aí vocês vão olhar e escrever o que vocês usam ou já usaram na vida de vocês, tá bom? Então. Agora, questão número 2, de novo. Vocês vão escrever lá no caderninho de vocês, a apostila de geografia, página 21, para que vocês respondam lá. Coloca número 2, letra A, não precisa copiar a pergunta, tá? Então, olha, pergunta A, que tipo de transporte vocês e seus colegas mais utilizam? O particular ou o coletivo? Você vai pensar nos colegas que você convive, para você ver se ele usa mais meio de transporte particular, seria o carro, pessoal. Coletivo, ônibus, aqui na nossa região, tá? Então, você vai pensar, meu colega viaja de ônibus, então ele usa mais coletivo. Meu colega só viaja de carro, o carro é do pai dele, então particular, tá? Letra B. Quais são as vantagens e as desvantagens do uso desses 2 tipos de meio de transporte? Eu vou ajudar vocês, mas se vocês quiserem escrever outras coisas, sintam-se à vontade. Pessoal, o carro, por exemplo, qual que é a vantagem do carro? Eu vou viajar, eu saio a hora que eu quero, eu paro onde eu quero. Desvantagem, o carro, ele polui, ele gasta combustível, eu vou ter que pagar por esse carro. Agora, o ônibus, qual que é a vantagem? É mais barato. Desvantagem, eu tenho que sair na hora que eles programam, vai um tanto de gente junto com você, às vezes uma pessoa senta do teu lado e te aperta, às vezes não é tão confortável quanto um carro, às vezes, por exemplo, a janela tá emperrada e faz muito calor ou faz muito frio. Então pensem aí, pessoal, e escrevam, tá? Se alguém pensar em coisas diferentes, conta pra mim depois, lembrando de mandar foto, tá? E o último, né? Que veículos são mais utilizados no transporte coletivo no lugar onde vocês moram? Pessoal, aqui em Campos Gerais e Campo do Meio não tem metrô, não tem trem, não tem barco. Então, o meio de transporte coletivo mais usado é qual? Qual que é aquele que viaja um tanto de gente? Que passa pela rodovia, que eu falei que cabem entre 40 e 50 pessoas. Tá? Eu sei que vocês já estão escrevendo aí. Resposta completa, tá? Stefânia, não estão deixando você subir. Stefânia é minha gata que não é minha, criançada ali. Ela, ó. Stefânia! Ela é de rua, mas eu dou comida pra ela. Ela tá com fome, mas deve ter algum outro gato lá que não tá deixando ela subir. Dá um minuto aí, criançada, que eu vou ajudar a Stefânia a subir. Vamos brincar. Vão lendo aí, vamos brincar.